Bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos transformar esse conjunto de blazer e saia, que nós chamamos de tailleur, em um mini tailleur. E por que transformar? Ele é um conjunto bonito, sim, é bonito. A cor dele, esse tom, tá super em alta agora. Olha só essa bainha de lenço que nós chamamos, tá? Que é uma coisa mais delicada, feito pela nossa queridíssima Gabrielle Chanel, Coco Chanel. Tanto é que é um dos conjuntos mais utilizados, né, na passarela, quando nós vemos o desfile da Chanel. É um dos conjuntos mais utilizados, é esse estilo. Só que nós vamos fazer uma releitura. O estilo é da década de 20, vamos trazer para os tempos atuais. Porque imagina só, se nós vemos na vitrine uma peça mais antiga e uma peça mais nova, qual nós vamos preferir? Claro que é a mais atual. As tendências estão aí justamente para isso, é para nos auxiliar. Claro que ninguém vai ficar escravo da moda, não é esse o intuito, mas é a gente se atualizar para a gente poder ter um guarda-roupa mais bonito, mais harmonioso, com o que tem a ver com o que nós usamos, com o que está sendo usado nos dias de hoje. Então nós vamos transformar em um mini tailleur. E como é que nós fazemos isso? Bom, primeiro o blazer. Esse comprimento de blazer, ele também está mais ultrapassado, nós colocamos ele na cintura. Nós cortamos ele até a altura da cintura mais ou menos. Essa parte aqui nós vamos utilizar. Nada daqui vai ser desperdiçado. Nós cortamos, deixando também a parte do botão. Não vamos separar esses botões, não, vamos deixar. Sempre quando for cortar, gente, os dois dedinhos assim para poder fazer a barra, tá? E a parte da saia, nós vamos fazer o seguinte. Temos duas alternativas aqui. Nós podemos subir a saia e cortar ela e deixar essa parte com esses babados aqui à mostra. E podemos cortar aqui, tirando o babado também e ficando no estilo de uma saia lápis. E qual alternativa você escolhe na hora de poder reconstruir uma peça? Você escolhe aquela alternativa que é mais fácil e também que tem a ver com o que eu falei, com a tendência. A mais fácil é você cortar aqui a barra. Por quê? Porque aqui você só vai se preocupar em fazer a barra depois, que é só dobrar e fazer uma costurinha. Se a gente levantar e cortar aqui em cima, nós vamos ter que modelar tudo de novo, vamos ter que recolocar o zíper, vamos ter que colocar o cós. E quem costura sabe que uma das partes mais complicadas de uma saia é o cós e o zíper. Não só de uma saia, mas de qualquer vestuário, né? O zíper é uma coisa muito difícil de colocar, então nós não vamos mexer, vamos optar pelo mais fácil, que é cortando aqui, e também vamos reaproveitar essa parte aqui também, tá? Então, nós vamos cortar, separar e reaproveitar. Vamos para a parte prática. O que nós vamos precisar nessa parte? Um lápis ou caneta de tecido. Por que de tecido? Quando a gente for riscar alguma peça, assim que passa o ferro, ele sai. Não pode ser uma caneta realmente, sabe? Caneta de escrever em papel. Tem que ser específica para tecido. Tesoura, régua. Não precisa ser essa régua de modelagem. Qualquer régua que você tem em casa. Fita métrica, agulha e linha. Vamos começar pelo blazer. Essa parte aqui, como eu falei, nós vamos cortar, tá bom? Para isso nós vamos medir. A gente mede o tamanho que nós queremos cortar. Nesse caso aqui, eu quero cortar 15 centímetros. Nós medimos, marcamos, abrimos assim, marcamos do outro lado também. Fica marcado de um lado, do outro e no meio. E por que tanta marcação assim? Bom, é para na hora de a gente colocar a régua, na hora de cortar, não cortar torto. Essas medidas que vão determinar o tamanho exato que nós vamos cortar. Agora que já está medido, com auxílio da nossa régua, aí sim nós pegamos, tá, o lápis de tecido e riscamos de um lado ao outro.
A marcação que eu fiz aqui, confere para ver se tá ok. Tanto ok, a gente corta. Uma coisa para poder facilitar, cortem com tecido dobrado, tá? Porque aí um lado fica igual ao outro. Tecido dessa forma, olha como é grande, entende? Pode sair desproporcional, mesmo a gente tendo passado lápis, colocado a régua tudo direitinho. Então sempre com tecido dobrado. E sempre conferindo, tá bom, gente? Porque muitas das vezes quando estamos cortando alguma peça, dependendo do tecido, acontece de escorregar um pouquinho, tá? Se for um tecido de cetim, então, nossa, nem se fala. E como o tecido tá dobrado e esse tecido aqui, né, esse blazer ainda tem forro, demora mesmo, tá? Cortar é normal. Porém, é melhor você cortar com o tecido dobrado para não ter o risco de cortar torto e ficar uma peça diferente da outra, né? Um lado diferente do outro. Chega nessa parte aqui da dobra, é mais difícil ainda, porque tem 3 tecidos juntos aqui. Então, você separa, como já tá no finalzinho, não tem chance de dar errado. Separa e corta um, depois você corta o outro. Prontinho, essa parte aqui já cortamos. E essa parte aqui nós deixamos separado, porque vamos usar depois, tá? E o blazer já tá no tamanhozinho bacana. Esse tamanho é o tamanho mais atual que se utiliza nos dias de hoje. Deixamos separado. Agora nós vamos para a saia. A saia, vou cortar essa parte aqui, porque como eu tinha explicado, é mais fácil cortar essa parte aqui da barra e depois fazer uma nova barra do que mexer em toda a estrutura dela nessa parte aqui de cima. Ah, e qual é o melhor tamanho? É o tamanho que fica melhor no seu corpo ou no corpo de uma cliente. Você primeiro vai tirar as medidas na cliente, como eu havia explicado, da cintura até a parte que ela quer que fique. Você pega aquelas medidas, coloca na saia e corta, lembrando da barra. Então sempre deixe 2 centímetros a mais para poder fazer a barra. E esse é o mesmo processo do blazer. Você pega o seu lápis, faz uma marcação no cantinho da saia, faz outra marcação no meio da saia e mais uma no outro canto. Ah, eu posso cortar direto? Pode cortar direto, mas o risco de não ficar do tamanho certo é maior. Pronto, depois feita essa marcação, pegamos a nossa régua, colocamos certinho. Agora sim, nós cortamos. E mesmo assim, tá, gente? Mesmo depois de riscado, sempre averiguando, tá bom? Sempre dando uma conferida antes de cortar. Cortamos, agora nós temos o modelo de saia lápis em tamanho midi e deixamos também essa parte aqui separada. Aquela parte que nós cortamos agora da saia, você pode fazer um top, que aí fica um conjunto completo, o blazer, saia e top. Pode ser colocado dessa forma aqui, que é aquele top ciganinho. E com o outro retalho você pode fazer a alça. Você corta direitinho, faz a alça e forma um top ciganinha. Você pode usar também para poder fazer uma blusinha
tá? Uma regatinha nesse estilo. Esse ficaria um lado de uma manga e do outro lado também, tá? Aqui estamos com o tecido dobrado, então por isso que vocês estão vendo dessa forma, mas ficaria desse lado, assim de um jeito, e do outro igualmente. Mas eu vou fazer de um jeito, eu vou fazer um top de um jeito que particularmente acho mais fácil, que seria utilizar a parte da barra como se fosse o acabamento na parte de cima, o acabamento do bojo. Vou colocar essa parte aqui por cima e aqui eu dou uma prensa. Vou cortar para vocês visualizarem melhor. Não cortem de qualquer lado, tá? Escolha onde tem a linha para poder cortar, tá vendo? Que aí o tecido não fica de qualquer jeito. Escolha onde tem a linha para poder cortar, entende? Onde tem alguma costura. Na verdade, você não vai estar cortando o tecido, mas sim a linha. O que evita, né, a roupa ficar cheia de remendo depois. Cortei e sem cortar o tecido, olha. Aqui tá o acabamento, não cortei o tecido, cortei somente a parte da linha. Deixa linha com linha. Aqui você pode deixar tanto dessa forma aqui mais retinho, e aqui você dá uma pence onde tem a parte da linha aqui, e aqui você dá uma pencezinha, já forma o seio, né? A parte do seio. Ou você pode, olha, puxar aqui. Aqui você pode tanto dar um nó quanto franzir essa parte, tá? Eu prefiro franzir porque fica menos aberto essa parte do seio, mas se você gosta de uma coisa mais ousada, você dá um nó aqui, o nó vai ficar bem apertado aqui, olha, entendeu? Dividindo bastante, mas eu só vou dar uma franzidinha aqui, tá? E como é que você franze? Olhando onde é o meio, como eu expliquei, linha com linha, se apeguem aqui, tá? Na costura. Você alinhava dando uma leve franzidinha, tá? Deixando um pouquinho franzido. E depois que você alinhavar, aí você passa a costura, tá? A máquina de costura. A parte da costura, gente, é sempre a última parte, porque tudo que você faz antes é o teste, entendeu? A costura, ela é a última parte. Que depois que você costura, para poder tirar, fica muito complicado. Então, a parte de fazer teste é agora. Aí depois você passa aqui a costura, a linha da cor, tá, do tecido. Eu tô usando diferente para vocês conseguirem enxergar, mas vocês usem a linha do tom do tecido. Não precisa ser igual, mas que se aproxima mais, entende? Para ficar bonitinho. Costura na parte de trás, pode colocar um zíper, tá? Pode colocar um elástico também, se você quiser algo mais franzidinho. Fica a seu critério. E aqui já temos um top. Aqui você faz o acabamento, igual já tem aqui, olha, né? Igual já tem aqui em cima, você faz o acabamento. E já temos um topzinho. Bem simples, bem básico, sabe? Para poder colocar com o conjunto. Estamos finalizando já a nossa peça. Coloquei no manequim para vocês terem uma melhor visualização, tá bom? Aqui tá o nosso top que nós estamos fazendo, e essa parte aqui nós vamos dar uma costurazinha, uma bainha de lenço, que é igual essa parte aqui de cima, tá? Para poder realmente formar um conjuntinho, né? Para poder ficar igual a parte de cima e a parte de baixo também. O acabamento que vai dar realmente aquele toque especial na peça. E nós temos o blazer já cortado também. E uma dica, como aqui nós temos um forro e temos a parte também do tecido, ou seja, nós temos dois tecidos aqui, podemos dobrar a parte externa e dobrar também o tecido de dentro, o forro. Nós dobramos assim os dois, juntamos e passamos aqui uma costura, formando assim a bainha também.
Assim facilita muito, melhor do que aquelas costuras, sabe, super grossa que fica na bainha. Nesse caso aqui não é necessário. Nós dobramos aqui. Dobramos também a parte de dentro. E passamos a costura. E aqui também temos a saia. A saia, vamos dar também uma bainha de lenço para poder igualar com essa parte aqui de cima também. E daí já vai estar quase pronta a nossa peça. Temos os botões. E esses botões também, gente, eles não estão mais no estilo que está se usando. É uma estampa animal print, mas é um estilo que não se usa mais nos dias atuais. Então nós vamos revestir esse botão com o quê? Com a parte do tecido que nós cortamos do blazer. Então nós vamos tirar o botão daqui, revestir ele para ficar um botão no mesmo tom do blazer. Gente, na hora de cortar, escolham sempre uma tesoura com uma ponta fina, tá? Para ela conseguir chegar lá na casinha do botão. Pronto, já tiramos os botões, agora vamos revestir ele. Agora nós vamos encapar o botão, tá? Vamos encapar o botão com aquele retalho que sobrou, tá? E como nós vamos fazer isso? Vamos cortar primeiro, tá bom? Tirar essa proteção daqui também. Colocamos o nosso botão no centro, pegamos a caneta ou lápis de tecido, fazemos um círculo. E agora nós cortamos em volta, deixando uma margem aí de meio centímetro, tá bom? Depois de cortado, nós damos um leve pique, assim. Sem deixar chegar nessa parte aqui que nós marcamos, tá? Não deixe ultrapassar essa parte. E por que dar esses piques? Bom, isso daqui facilita na hora de dobrar, na hora de envolver o nosso botão. Ó, porque nós vamos fazer dessa forma, tá? Ó. Com auxílio de uma linha e uma agulha. Gente, eu tô usando dessa cor para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Mas usem uma cor mais próxima do tecido. Pega de um lado, é como se estivesse realmente embalando, sabe? Pega do lado, do outro, passa a linha. Essa parte tem que ter paciência, tá? É assim mesmo. Você vai embalando até ele ficar aqui bem redondinho. Olha só como ainda tem ponta. Olha, já tá com aparência melhor. Ainda não tá perfeitinho. Então, nós vamos puxando.
Aí nós damos um nó. E agora vamos passar para a parte que nós colocamos o nosso botão no nosso blazer. Agora nós vamos colocar o botão onde ele estava, né? Mas com uma roupagem totalmente diferente. Até quando a gente coloca assim, olha só, gente, como já dá a diferença. Totalmente diferente desse aqui, nesse estilo que parece que não dá muito valor, sabe, a peça. Enfim, vamos lá. Para alinhavar também é bem tranquilo, tá? Você passa a linha por dentro e você vai sentir, entendeu? Você vai sentir o tecido do outro lado. E você puxa, olha, você puxa a agulha. Faz o mesmo processo de novo. E para facilitar, vocês podem usar uma agulha mais fina, tá? Estou usando essa agulha grossa para vocês conseguirem enxergar melhor. Mas se for fininho isso aqui, olha, passa com mais facilidade. Por isso que eu estou sofrendo. E na hora que for colocar o botão, não puxa muito para não franzir a peça e parecer aqui o franzido, entendeu? E ficar totalmente diferente daquilo que você tá fazendo. Sentiu que tá firme? Pronto, entendeu? Pronto, é só você agora também dar um nó. Aqui não precisa alinhavar muito, entendeu? Corta a linha, dá um nó e repete esse processo. E esse é o resultado do nosso conjunto, que nós transformamos um tailleur em um mini tailleur. Esse topzinho aqui era a parte da saia, a barra da saia, tá bom? E nós transformamos em um top, a alça dele era a parte do blazer, a barra do blazer, que nós transformamos na alça, tá? Ficou desse jeito. Olha só os botões que eu falei pra vocês, revestido como que fica. Dá um ar mais sofisticado do que aquela mistura de estampa. E esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado.